E aí, pessoal, tudo bem? É que nessa aula a gente vai começar a colocar a caixa d'água. Então, estou com água fria aqui na tela. Olha, quando a gente encosta, aqui aparece essa caixinha azul no desenho. Eu vou fazer o seguinte, olha, para isso incomoda, pelo menos para mim me incomoda muito. Então, eu vou clicar no desenho, eu vou clicar aqui no fixar. E mesmo assim, agora ele está fixado, eu não consigo mover ele mais se eu quiser. Mas mesmo assim, toda hora que eu passo o mouse aqui em cima, ele fica acendendo. Então vamos clicar aqui ó, nessa terceira abinha. Pronto, agora quando a gente passar o mouse, ele não incomoda mais. E ele também não sai mais do lugar, então ele fica travado. Beleza? Vamos colocar a caixa d'água. A caixa d'água ela vai ficar no água fria cobertura. Então vou clicar aqui duas vezes. E vou colocar a caixa d'água aqui, olha, nesse espaço aqui. Eu vou digitar CM e aí vai aparecer essa parte aqui. A gente digita caixa D, aí vai aparecer essas caixas aqui, olha. Então dessa daqui, olha, eu vou pegar essa aqui de 1.500 litros e olha, ela ficou muito grande para aquele desenho ali. Então eu vou pegar a de 1.000 litros. Gente, para uma casa desse tamanho, de 1.000 litros é pequena, tá? Mas eu vou colocar ela aqui, olha, bem centralizada. Na verdade, esse compartimento aqui ficou muito pequeno, ele tinha que ser maior. Mas esse aqui é só uma aula para a gente ver como é que ela está ficando, beleza? Então eu coloquei ela aqui. Agora eu vou fazer um corte nesse sentido aqui e vou fazer um segundo corte nesse sentido. Olha, os cortes, o ideal é que eles passem fora aqui da parede, tá? Então eu vou puxar eles um pouquinho aqui para eles mostrarem. Então eu vou clicar aqui duas vezes e a caixa d'água está ali, olha. Eu vou colocar aqui em acabamento alto e cores consistentes, que aí fica bem melhor. Só que, vamos ver no segundo corte aqui. Esse aqui já abriu, não, qual que eu abri? Eu acho que foi esse, né? Vamos abrir o segundo aqui, ó. Vamos colocar ele aqui também em alto e cores consistentes. Então, olha, a laje tá, ela tá aqui, ó. Tá vendo? E a caixa d'água ela tá abaixo. Então eu vou medir DI daqui até aqui, olha, 90 centímetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na caixa d'água, elevação do nível, eu vou pôr aqui 90. Então ela vai exatamente aqui para cima, tá? Isso é a primeira coisa que a gente faz. Agora voltando aqui, vamos ver aqui no 3D de água, só para ver como é que ela está ficando. Olha, ela está ali na posição que ela tem que ficar. Se eu olhar ela aqui na cobertura, se eu colocar aqui estrutura de arame, bom, ela não está me mostrando nada. Deixa eu ver aqui nesses cortes aqui. Vou ver nesse outro corte aqui. Olha, a boia está desse lado de cá. Então, quer dizer, a alimentação da caixa d'água vai ser por aqui. E aqui não está mostrando a laje. Eu vou puxar um pouquinho mais para frente esse corte. Vamos ver. Agora está mostrando a laje. Para a gente começar criar a tubulação, eu vou clicar na caixa d'água. Tá vendo? Isso aqui aparece. Eu clico com o botão direito do mouse nessa caixinha aqui, ó. E clico aqui em criar tubo. E aí, olha, aqui está marcando um tubo de ventilação. Não é esse tubo que eu quero um tubo de água fria. Tá? E aqui, olha, está 40 milímetros e eu vou colocar 25. Olha, água fria doméstica, a gente sempre tem que estar verificando o PVC de água fria, água fria doméstica e a bitola que a gente está usando. Então eu vou clicar aqui, né?
A gente sempre começa, é mais fácil começar da caixa d'água para a rua do que da rua para a caixa d'água. E a gente fica toda hora mudando de um corte para a planta, para o outro corte e assim por diante. Então eu vou descer aqui até chegar próximo da laje, eu venho aqui para a esquerda, venho aqui, olha, para o meio da parede e vou descer até aqui embaixo. Olha, eu estou descendo até abaixo dessa linha ali, ó. E vou clicar aqui para a esquerda. Vou dar o ESC para sair do comando. Eu clico aqui, ó, e vou puxar isso aqui para aparecer pelo menos um muro, tá? Agora eu volto aqui para o térreo. Aqui no térreo, olha, ele não está aparecendo aqui. Então eu tenho que vir aqui na faixa de vista, editar, e aqui eu vou colocar menos 100 para enxergar 100 abaixo da terra. Tá? Então aquele tubo está aqui. Ó. Olha uma outra coisa aqui. Ó. O tubo, se eu olhar aqui no 3D, olha. Deixa eu virar aqui, vou clicar aqui nesse tubo para virar. Ele está passando pela janela, então ele está numa posição que ele não deveria ficar. Eu vou voltar aqui no Água Fria Cobertura. Eu vou clicar nesse símbolozinho aqui, que é o SL, que é dividir elemento. Eu vou dividir ele aqui e aqui. Vou deletar esse aqui e deletar esse e esse aqui. Aqui agora eu só encosto e clico no Tab. Aí ele seleciona tudo. E aí eu vou com a setinha no teclado e venho aqui mais, olha, para a esquerda, para baixo, quer dizer. E quando eu olhar aqui no 3D, só para verificar, olha, ele quase saiu da janela. Vou voltar lá. Eu posso até puxar ele por aqui, ó. Vou voltar aqui no 3D. Olha, saiu da janela, beleza. Agora já está numa posição legal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer eu posso clicar nesse tubo, clicar aqui com direito, criar tubo. Olha, eu venho para cima aqui 45 graus e vou passar daquele outro tubo ali, ó. Depois eu dou o ESC e dou o TR, o Trim, e clico aqui e aqui, ó. E ele já coloca o joelho ali de 45 graus. Então, olha, se eu olhar no 3D, de novo, lá em cima, olha, ele desceu, fez esse desvio para evitar a janela. É a janela aqui de cima também, ó, porque tem duas, né? E desceu até a rua. Agora eu volto aqui para a terra, o térreo, né? Clico aqui e vou criar um outro tubo. E eu vou trazer esse tubo até aqui na calçada. Só que esse tubo aqui, olha, ele está muito longe da parede. Se eu digitar DI, clicar no Tab, né, para ele mudar de posição. Clico aqui, clico nele, olha, ele está a 44. O ideal é que ele fique a uns 25. Então, o que eu faço? Eu clico no tubo, eu clico aqui e digito 25. E aí ele chega, dou ESC, clico aqui e deleto. Então ele ficou muito mais próximo, porque aqui, na verdade, a gente vai colocar o cavalete. Tá? Voltando aqui na água fria, então já temos a alimentação da caixa d'água. Né? Se a gente olhar por aqui, ó, a água vem da rua, ela vai subir e vai encher aqui. Quando ela encher, a boia vai subir e vai travar. Quando a água descer, a boia desce, né? Que é o funcionamento da boia. Então tá. Agora, olhando aqui no 3D, eu quero fazer uma tubulação saindo daqui, vindo para cá. Isso aqui vai ser o extravasor. Quer dizer, se a boia estragar, é tipo um ladrão. Se a boia estragar, esse tubo aqui ele vai jogar a água fora, né? Para a água não ficar entornando aqui na laje e vai estragar a edificação. Então, como é que eu faço isso? Eu vou voltar aqui nesse corte, olha. Se eu olhar, vamos aqui por cima. Essa aqui, a caixa d'água, ela tem 4 entradas. Essa aqui é a número 1, a do lado de cá, número 2. Eu não sei exatamente se essa aqui é 3 ou é 4, ou aqui é 3 ou é 4. Mas vou olhar aqui no 3D. Então eu vou clicar aqui e vou olhar aqui, olha, adaptador número 3. Eu vou ligar ele. Olha, é o número 3 do lado de cá, olha. Cliquei. Quando eu clico nele, olha, ele está 25, mas eu quero que ele seja 32.
porque o extravasor ele tem que ser um diâmetro maior do que desse aqui. Então eu vou clicar aqui e vou digitar 32. Aí ele muda aqui, olha, para 32. Então, joia. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui nesse corte 2. Aqui, olha, aqui tem parede, mas vamos ignorar isso aqui, ó. Eu clico na caixa d'água, clico aqui, criar tubo, eu vou criar um tubo até aqui, vou olhar na cobertura, olha, clico aqui e vou trazer ele até aqui fora. E aí eu vou olhar no corte 1. Ele não está aparecendo aqui, olha, deixa eu... Porque o corte está depois dele, olha. Então eu vou puxar ele para cá. Agora o corte 1 vai estar mostrando. E aí eu clico nele, crio o tubo de novo e crio aqui para baixo. Eu só queria... eu não quero esse tubo aqui, então eu vou deletar. Eu só queria fazer esse joelho apontando para baixo. Eu posso clicar no joelho, clicar na setinha para ele chegar um pouquinho mais para perto aqui dessa parede, né, da platibanda. E isso aqui é o extravasor. Mas o que é isso? Olha, o extravasor se a boia estragar, a caixa d'água vai continuar enchendo, enchendo, enchendo. Quando ela passar determinado limite dessa altura, a água vai começar a cair por aqui. E ela precisa cair de maneira que a gente veja que está caindo água, ou ouça, né, pelo menos. Então, ela vai cair lá no quintal. E aí a pessoa fala assim, olha, tem alguma coisa errada com a caixa d'água, vamos lá consertar, né? E aí arruma ela, beleza? Então fizemos isso. Uma outra coisa, eu vou voltar aqui, olha. Agora eu quero uma saída aqui, só que essa saída aqui eu quero ela com uma torneira. Então esse lado aqui é o lado 3. Então eu vou clicar aqui, olha, com registro de entrada, de saída, desculpa, 3, olha, eu vou clicar nesse aqui, ó. E vai aparecer aqui, ó, com uma torneira. Então eu vou clicar nela aqui. Eu vou modificar para 25. Então ali, olha, eu vou voltar nesse corte 2. Aqui eu vou clicar aqui com o direito, criar tubo. Vou criar esse tubo aqui até a metade. E essa aqui é a saída de limpeza. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu volto aqui nesse corte, eu vou clicar aqui e venho para cá, olha. Vamos ver como é que ficou aqui no 3D. Olha lá, olha. Ele criou esse tubo para cá. Daqui para baixo, olha, eu vou voltar aqui na planta. Eu só quero ver... Olha, esse aqui é aquele tubo extravasor. Eu vou clicar nele, digitar HH para ele sumir temporariamente. Aqui, olha, então, eu quero olhar esse tubo aqui, mas eu não quero enxergar esse aqui não. Então eu vou puxar isso aqui para baixo, olha, de maneira que a visão não chegue até ali, ó. Então quando eu olhar aqui, ele está aqui, vou clicar nele, criar tubo, vou trazer ele até aqui embaixo, igual foi feito aquele outro. Clico aqui e venho para cá. Aí eu vou voltar aqui no térreo, olha, ele está aqui. E aí eu clico e trago ele até na calçada. Opa, alguma coisa aconteceu ali, deixa eu ver o que foi. Nenhuma solução de rota automática encontrada. Eu vou fazer só pequenininho, vamos ver se ele faz. Não fez. Então, vamos ver aqui no 3D o que está acontecendo, por que ele não quer fazer. Eu vou clicar aqui, clico aqui com direito, criar tubo e venho para cá. Agora ele fez, vai entender, né? Volto aqui, olha, e aí eu posso criar tubo aqui até aqui embaixo, olha. O Revit é assim mesmo, às vezes a gente não consegue fazer numa vista, mas consegue fazer na outra, tá? Então aqui, olha, se eu olhar no 3D, a gente já tem a alimentação, o extravasor e a saída de limpeza. Você quer limpar a caixa d'água, você abre esse registro
quer dizer, você fecha esse aqui, né? Você fecha o registro de entrada de água lá. Aí você abre esse aqui, a caixa esvazia, você vai lá, limpa, depois você abre, enxágua e depois fecha isso aqui. Então é assim que funciona. Tá? Agora vamos ver aqui do outro lado da caixa d'água, a gente vai fazer uma saída de alimentação. Vamos clicar aqui, olha, aqui está falando saída, né? Então eu vou clicar na caixa d'água, eu vou colocar aqui 4 saída. Eu posso colocar só o adaptador 4 aqui, ó, porque aí ele liga só. Ah, tá. O de cima não, é o 4. É esse aqui, ó, 4 saída. Aí ele põe a saída ali, ó. Então, a gente tem essas duas saídas aqui. Na verdade, tem até uma terceira que a gente pode pôr aqui, ó, que seria a número 1, saída. Para a gente alimentar a edificação. Então, olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no corte 2. No corte 1, perdão. E o corte 1 me mostra... Aqui, ó, ele está mostrando só um pedacinho da caixa d'água. É porque eu coloquei ele aqui, ó. Eu vou mostrar a caixa d'água inteira. Então, eu volto aqui no corte 1. Clico aqui. Eu vou também voltar com ele aqui, ó, para mostrar a laje, porque eu tenho que saber onde ela está. Olha, eu vou clicar aqui nele, criar um tubo, vou sair aqui, eu vou descer aqui, ó, 45 graus e depois criar um tubo de novo para cá. A gente não encosta, mas tem aquelas presilhas, aqueles abraçadores que a gente fixa ele aqui na laje e ele abraça o tubo para ele ficar parado num lugar só. Vou voltar aqui a olhar na planta, clico aqui, venho para cá e aí eu venho até aqui, olha. Aqui agora eu quero descer esse tubo, mas por enquanto eu não vou descer não. Isso aqui é só a criação do tubo, joia? Só que aqui, esse tubo, eu vou voltar aqui no corte 2, olha. Só que aqui o corte 2 eu quero olhar ele aqui. Então eu vou trazer isso aqui para cá, ó. O corte 2, olha, eu tô vendo. Eu preciso fazer uma ventilação nele. Na verdade, eu vou trazer ele mais para cá e olhar para o outro lado. Porque aí eu vejo a caixa d'água. Olha, aquele tubo é esse aqui. Eu preciso criar uma ventilação. Então, eu vou clicar em Sistemas, Tubo, e vou encostar aqui, olha, ele está 32, será que ele está 32 aqui também? Eu nem olhei, ele está 32. Essa tubulação aqui, olha, só vou encostar, clico no Tab para selecionar tudo ali, e aí eu vou colocar aqui 25. Inclusive, essa saída aqui, olha, ela está 32, eu vou colocar ela 25, tá? Agora eu vou criar aqui, ó, clico em Sistema, criar tubo, clico aqui e vou para cima, de maneira que ela fique um pouquinho mais alta que a caixa d'água. Olha, eu vou deletar esse tubo. Isso aqui, ó, é a ventilação. Isso ajuda a evitar dar problema na alimentação. Beleza? Então, olhando no 3D, olha, ficou desse jeito. E agora eu vou fazer uma outra saída aqui, ó. Esse aqui também está 32. Eu vou clicar, colocar 25. Vou voltar aqui na planta. Eu vou trazer esse corte para o lado de cá, inverter o sentido. E eu não quero enxergar isso aqui. Eu só quero enxergar até ali. Então eu puxo para cá, para não ver aquele tubo e ele ficar confundindo. Volto aqui, olha, ele está aqui, vou clicar. Tá vendo que aquele ali está mais baixo? Aquela hora eu desci para esse aqui não ficar batendo com ele. Eu vou criar um tubo, trago até aqui mais ou menos, vou olhar pela cobertura e aí eu vou trazer ele até aqui. E aqui eu preciso criar também a ventilação. Então, eu vou clicar
Nesse corte aqui, olha, eu vou trazer ele só até aqui e vou puxar, clico nele de novo, vou puxar aqui pela setinha. Eita, difícil pegar ele. Pegar aqui pela setinha e eu não quero ver esse tubo de cá, então eu trago ele até aqui. Quando eu abrir o corte 1, olha, ele só está mostrando esse ali. Na verdade, eu precisava olhar do outro lado. Então eu vou clicar nele aqui, ó, inverter o lado dele e puxar ele para cá. Porque aí eu tô vendo ele aqui, olha, ele é só um pedacinho da caixa d'água. Então eu vou clicar aqui em sistema, tubo, clico aqui, puxo acima da caixa d'água e puxo para o lado. Aí eu clico aqui e deleto. Gente, isso aqui é um outro sistema de ventilação. Quando o pedreiro coloca isso aqui, ele coloca uma telinha aqui para evitar a entrada de bichinho, né, aqui dentro da tubulação. Então, olha, criamos a entrada, a alimentação, a limpeza, o extravasor e duas tubulações de consumo. E aqui depois a gente consegue voltar a trabalhar para lá. Beleza? Na próxima aula a gente continua.